Olá, esses dias andei fazendo alguns vídeos falando um pouco aí da microbiota, da disbiose, microbiota intestinal, né? Algumas estratégias também que podem ser feitas para melhorar essa microbiota. Hoje eu quero falar da síndrome metabólica, especificamente da resistência à insulina. O que isso impacta na nossa saúde? Quais prejuízos elas trazem, né, no aumento da gordura abdominal, né, no tecido adiposo, e o quanto que isso impede, né, da gente emagrecer. Isso tudo eu vou estar contando logo mais. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu trarei informações muito importantes, principalmente para você que tem resistência insulínica e tem muita dificuldade de emagrecer. Talvez essa informação possa ajudar você e dezenas de outras pessoas também. Eu irei falar da fisiopatologia, né, da resistência insulínica. Fica comigo até o final do vídeo. Como eu estava falando, né, falarei um pouco a respeito da síndrome metabólica, resistência à insulina. Como que se dá? Mas antes de tudo isso, eu quero falar um pouquinho sobre a epidemiologia da resistência insulínica. Hoje, na verdade, está uma verdadeira pandemia. E claro que os Estados Unidos lidera esse ranking aí com quase 40% da população acima do peso e com resistência insulínica. E o Brasil não fica muito atrás. Estima-se que até 2030, a cada 10 brasileiros, 6 estarão acima do peso. E, consequentemente, as doenças correlacionadas à síndrome metabólica, como a resistência insulínica, como o diabetes tipo 2, né? Doenças autoimunes, a hipertensão, a pressão alta, como tantas e outras doenças correlacionadas à síndrome metabólica. Mas, enfim, não vamos entrar tão profundamente nessa questão. Vamos falar hoje especificamente da resistência insulínica. Como que se dá isso? Falarei de forma bem didática para que tenha um entendimento fácil, né? E que com isso você tenha clareza e que tome atitude, crie estratégias para que consiga trazer, né, soluções aí para essas questões. Quando a gente fala mais de emagrecimento, é mais uma questão estética. Mas além da estética, tem muito mais coisas envolvidas. A sua saúde, em primeiro lugar. A sua saúde está correndo risco, né? Você está correndo risco de vida. Claro que quando se fala em resistência insulínica, podemos ter as questões aí da genética, né? Onde você adquire, né, esses genes, né, com defeito. Não quer dizer que você tendo resistência insulínica, você tenha que desenvolver diabetes. Não quer dizer que você tenha resistência insulínica, não quer dizer que você tenha que ter uma circunferência abdominal grande. Não, isso são suas escolhas que vai determinar tudo isso, ok? Então, eu vou falar um pouquinho agora da fisiopatologia da resistência à insulina. Como fazendo a ingestão de carboidratos, né, de açúcares. Esse açúcar, esse carboidrato, ele vai se transformar lá em glicose, glicogênio, né? E aí o que vai acontecer? Isso vai ser sinalizado para o pâncreas produzir o hormônio insulina. Essa insulina, ela vai até a membrana da célula, vai encontrar o seu receptor, vai fosforilar. Nesse processo de fosforilar, ela vai encontrar a tirosina e essa tirosina vai encontrar o GLUT4, que vai abrir a portinha para que essa glicose entre na célula. E essa glicose, assim que ela entrar na célula, né, vai transformar em energia. E aí vai para o músculo esquelético, vai seguir em frente, ok? Isso é a forma correta, a forma normal que acontece, né, numa homeostase. Agora a forma patológica, a forma da resistência insulínica. Essa mesma glicose, ela não consegue penetrar na membrana da célula, não consegue penetrar na célula, então essa glicose fica correndo ali na corrente sanguínea, e aí é onde se dá, né, essa resistência insulínica, ok? E aí qual que é o problema disso tudo, dessa situação, dessa glicose correndo solta aí na corrente sanguínea? Bem, uma das situações é que ela tem que ir para algum lugar, né? E especificamente para onde que ela vai? Aí começa um processo de obesidade visceral.
né? Além da obesidade visceral, claro, essa glicose vai se depositar no nosso tecido adiposo, e esse tecido adiposo ele tem a característica de hipertrofiar, né, de crescer, né, acúmulo de glicose no tecido adiposo, né, nos adipócitos, vai haver aí uma hipogênese. E essa hipogênese aí, através das suas adipocinas, né, vão estar produzindo ali o TNF-alfa e a resistina. Essa resistina, esse TNF-alfa, cai na corrente sanguínea. Olha só como que a coisa vai começando a complicar. Vai caindo na corrente sanguínea e vai entrar no músculo. Isso que entra no músculo esquelético, né, ele começa a inibir, a impedir de novo que essa glicose adentre na célula, né, do próprio músculo esquelético também. Então fica nesse ciclo vicioso. Aí o pâncreas é sinalizado, oh, louco, tem um monte de glicose aqui, o que é que eu vou fazer? Aí vai produzir mais hormônio. Essa insulina não vai conseguir, né, penetrar na membrana da célula e, consequentemente, essa glicose vai continuar solta na corrente sanguínea, então fica nesse ciclo. E o pior de tudo isso ainda, olha só, se estava ruim, pode piorar mais ainda. Aí o teu fígado entende que está faltando glicose. E aí, o que ele faz? Ele solta mais glicogênio na corrente sanguínea. Então, nós temos aí mais glicose na corrente sanguínea, aí nós temos mais insulina na corrente sanguínea, e esse fígado vira um turbilhão, né? Aí nós temos um estado mais perigoso ainda. Nós temos uma hiperglicemia e uma hiperinsulinemia, né? Então, assim, e detalhe disso tudo, todo esse processo, né? Já estamos aí com a circunferência abdominal avantajada. Nesse processo já estamos passando aí por uma possível, né, dislipidemia, né, o colesterol elevado, né. Dentro desse processo também o triglicérides já vai estar lá em cima. Aí vem o diabetes tipo 2, vem um processo aí de ansiedade. Nesse processo de ansiedade vem essa questão de depressão. Temos aí a questão de insônia, temos aí a questão de constipação, prisão de ventre. Tudo isso está correlacionado com o seu corpo inflamado. Então, para que fazer ingestão de alimentos que inflamem o nosso corpo? Uma simples torradinha, uma simples torradinha não sente, né? Uma simples torradinha não sente, né? Pode trazer problema. Sabe, porque você já está inflamado, né? E não basta você fazer aquela reeducação alimentar, de ficar horas sem comer. E pior de tudo, jejum intermitente, normalmente o pessoal faz à noite. Não sou contra, sou a favor do regime intermitente, é muito bom, sabe? Traz resultado. Mas você imagina o seguinte, imagina que você é um copo cheio, né? E aquela torradinha, aquela tapioquinha, é um pedacinho de ovo. Se o seu copo está cheio, você coloca, o que acontece? Vai transbordar. Você já está inflamado, então você tem que desinflamar o teu corpo, você tem que desinflamar o teu organismo. Você tem que resolver as questões de hipotiroidismo. Você tem que resolver as questões de resistência insulínica. Você tem que resolver as questões de depressão. Você tem que resolver as questões, né, de constipação, de ansiedade. Tem que ser resolvidas essas questões. Não é simplesmente, né, tomar aí, fazer um regime, fazer uma reeducação alimentar, que vai resolver tudo isso. Não. Um processo de emagrecimento é um conjunto de ações. Não é só uma coisa, vou parar de comer simplesmente açúcar. Vai ajudar muito. Mas não é só isso, é um conjunto de ações, né? Vou tirar meu glúten, maravilhoso, nota 10. Vou tirar meu leite para não estar ali consumindo a caseína do leite, nota 10. Até porque, gente, proteína mal digerida, né? Proteína mal digerida causa doenças, elas inflamam, é ela que causa uma desbiose da sua microbiota intestinal. Então a decisão é sua. Então, a partir de agora, o que você vai fazer?
Bem, aqui eu não vou falar das estratégias que você pode tomar, né, para que você dê certo o seu emagrecimento. Até porque eu já falei isso em outros vídeos, né, até porque já acabei de falar, né, que depende do que você coloca na tua boca, né. Eu quero mais trazer a clareza para você sobre a resistência insulínica, sobre o porquê que não dá certo às vezes, né, sua dieta, o seu emagrecimento, porque não é só, né, como eu falei, não é só uma dieta, é muito, muito, muito mais que isso. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado aí de alguma forma, tenha contribuído com essas informações. E é isso. Um grande beijo do Luiz Santos. Compartilhe esse vídeo, porque afinal de contas, compartilhar é um ato de amor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.